Amém. Hebreus 11:32 diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, as obras de Deus são incríveis. Pastor, mas nós cremos, como elas são incríveis? Mas você só consegue crer porque o Espírito Santo age, senão você não creria. Os céticos, os ateus, ou os loucos, os insanos, estão dizendo que mar vermelho abriu nada. E você diz assim, claro que abriu, aposto a minha vida que abriu. Porque um é totalmente irônico e outro crer. Todos recebem um toque do Espírito Santo para poder crer, mas todos nós temos liberdade. Agora, o fato é que sem o Espírito Santo, nenhum de nós crê em nada. Esse livro aqui não passaria de um livro, simplesmente um livro, como tantos outros que há no mundo, se não fosse a graça e a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Agora, as obras de Deus são inimagináveis. Quando Israel saiu do Egito, quem poderia imaginar que lá na frente o projeto de Deus era abrir o mar? Pois se isso foi o caminho que Deus conduziu a Israel, foi um caminho, inclusive, que o próprio faraó chegou a declarar: o Deus dos hebreus não conhece estratégia de guerra, porque o caminho que Deus levou Israel foi um caminho sem saída, um caminho sem saída, um caminho que ficava entre as montanhas e o mar, uma faixa de terra. Deus conduziu Israel pelaquela faixa de terra. Aí Faraó diz assim: não, o Deus dos hebreus não conhece estratégia de guerra, vamos lá buscar esse povo, vamos trazer a nossa mão de obra escrava de volta. Quem poderia imaginar que o Mar Vermelho fosse abrir? São obras inimagináveis, mas essas grandes obras são sempre feitas. Esses grandes exemplos que nós temos, sempre tem ali a pessoa de alguém. Ou foi a pessoa de Elias, ou foi a pessoa de Moisés, a pessoa de Pedro, a pessoa de Isaías, de Ezequiel. Sempre tem um homem no meio dessa história. E sem esse homem que Deus usa, parece que as coisas não acontecem. Porque Deus quer incluir o homem nesta sua história. Deus mandou fogo do céu. Mas tinha um Elias para clamar. Deus abriu o mar vermelho, mas teve um Moisés para estender o cajado. Amém? Deus mandou codornizas alimentar o povo no meio do deserto. Obras inimagináveis. Hoje você pega um livro de alguns
entre aspas, ateu, porque ninguém consegue ser ateu, é impossível a pessoa ser ateu, mas pega o livro de um ateu e ele diz assim, não, aquilo ali não tem nada a ver. Moisés sabia que naquela época, naquele dia, naquela hora, Moisés foi criado no deserto, ele conhecia muito bem o deserto, então ele sabia que naquele dia, naquela hora, aquela nuvem de codornizas ia baixar o arraial. Por isso, então, ele diz, vocês vão comer carne. Imagina, que loucura. E a morte dos primogênitos no Egito? Quem poderia imaginar que Deus faria uma obra dessa tamanha? E quem poderia imaginar que Deus usaria o sangue de um cordeiro, que tipificava Jesus Cristo certamente, para pintar os portais, e o anjo da morte veio e aonde tinha aquilo, naquela casa, ele não entrava. Não importava quem estivesse lá dentro. Naquela casa, ele não entrava. Se o povo de Israel quisesse dar livramento a alguém dos egípcios, teria simplesmente colocado dentro da sua casa. Porque ali o anjo não entraria. Quem pode supor uma obra dessa? Tem obras, irmãos, que são tão tremendas, mas todas elas você vai ver a predisposição do homem envolvido numa desses caminhos, desses mistérios de Deus. Eu detectei isso no começo da caminhada. Quando eu olhava para a vida de Pedro, que eu comecei a Bíblia, eu comecei lendo o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e cartas de Paulo, fui embora por aí. Quando eu comecei a ver a história da vida de Pedro, eu comecei a pensar, inocentemente, comecei a pensar e dizer assim, ora, se Pedro creu e Deus foi com ele, ora, se eu crer, Deus será comigo. Simples demais, não é, irmão? Uma coisa simples demais. Mas o que foi simples para mim e trouxe resultado igualzinho, porque eu considero que a glória que Pedro viu, eu tenho visto nos meus dias, o resultado foi igualzinho, foi uma coisa tão simples para mim, mas por que tantos não creem? Eu olhava para a vida de Pedro, Tiago, João e dizia, esses homens apostaram a vida nessa palavra, Deus foi com eles, eles viram a glória, eles foram supridos em tudo, eles encontraram, realmente eles andaram com Deus. Se eu agir igual a eles, eu vou ter o mesmo resultado. Amém? Mas, do mesmo lugar onde eu estive, na mesma igreja, onde se poderia ter visto as coisas tudo da mesma maneira, pessoas não viram da mesma maneira, pessoas olharam de forma diferente. E eu fui caminhando, e até aqui me tem ajudado o Senhor. Quem poderia imaginar que dentro de uma fornalha, daquela como é descrita na Bíblia, 3 homens passeariam no meio da chama, e quando o rei olhou, falou, mas nós lançamos 3 e tem 4? E um é diferente, ele é semelhante ao filho dos deuses. Aí o rei chega lá próximo, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai para fora. Ficou todo mundo assustado. Os homens cheiravam eles, cheiravam o cabelo deles e diziam, mas como pôde isso? Sabe por que pôde isso? Porque antes existiu a predisposição deles para que estas obras inimagináveis se tornassem reais. Primeiro eles disseram, rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. E se ele não nos livrar, fica sabendo, rei, que não nos desviaremos do caminho. As tuas estátuas nós não adoraremos. O nosso Deus, só a ele adoraremos, só a ele serviremos. A predisposição de morrer por Jesus Cristo naquela fornalha lhes deu a vida e a glória dentro da fornalha. Sabe, irmão, que aquilo que você teme certamente te destruirá? Aquilo que você teme certamente te destruirá,
muda hoje, porque ainda há tempo. No livro de Jó, tem uma frase que diz assim: o que eu temia, me sobreveio. Irmão, isso é real. Sabe que eu tinha pavor de uma coisa? Eu tinha pavor de perder algum documento. Tinha pavor de perder algum documento. Sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi, mas não perdi algum. Eu perdi todos. Todos os documentos eu perdi. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei, né? O que eu temo me sobrevém. Eu tinha medo. Resultado: aquilo que você teme acaba te sobrevindo. Você tem que crer em Deus. Você tem que confiar. Você tem medo da morte? Ela vira um fantasma te perseguindo. Diga, quer seja pela vida, quer seja pela morte, o que importa é que Cristo Jesus seja glorificado. Dobra os teus joelhos e diz: Deus, essa frase tem que ser real dentro da minha alma, do meu espírito, do meu ser. Irmão, daqui a pouco você vai andar, pouco importa para você a vida ou a morte, mas o que vai importar é que Cristo Jesus seja glorificado. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma predisposição de ir até a morte naquela fornalha. A necessidade deles era por servir a Deus. Era o que eles se importavam. Vocês vão morrer. Será que eles tinham família? Será que eles tinham filhos? Quem pode crer diferente? Como não tinham? Mas eles se importaram com isso? Não. Qual era a preocupação deles? Não negar o nome de Deus. Essa era a preocupação. Deus realizou uma obra na vida de Sadraque, uma obra na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus realizou uma obra que antes deles não houve, e depois também não houve igual. Se de repente Deus achar algum de nós nessa noite com a mesma vontade deles, Deus vai tocar uma trombeta lá do céu, e essa trombeta vai dar aos homens o poder de criarem uma fornalha em praça pública, porque Deus achou alguém para esfriar a força do fogo. As obras de Deus são inimagináveis. Será que eles ficaram atemorizados? Devem ter ficado. Será que todo mundo vai para frente de uma fornalha rindo e brincando? Não, eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Mas existia, se é que existisse algum medo neles, existia, além desse medo, algo que era maior neles: o amor pela verdade do Deus poderoso. E isso superou o próprio medo da morte, o medo de qualquer coisa. Irmão, o teu amor por Jesus Cristo tem que ser tão grande que todas as coisas sejam segundo plano. Essa frase é muito poderosa. O teu amor por Jesus Cristo tem que ser tão grande que todas as outras coisas sejam segundo plano. O importante para você tem que ser o amor por Jesus Cristo, se é que tu crês que Ele morreu por ti e que tu deves morrer por Ele. Nós tivemos um caso de outro homem com uma predisposição fantástica, Daniel. Ele tinha uma predisposição que era de não sair do caminho. Ele se colocava na sua janela, de frente para Jerusalém, na direção de Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes por dia. Veio um decreto que ninguém poderia orar, nem fazer nenhuma petição que não fosse ao rei. Daniel permaneceu firme, e Deus usou Daniel para mostrar que ele controla os leões. Deus usou Daniel para mostrar que era possível para Deus, um homem de Deus, entrar naquela cova, que tinha ali mais ou menos uma dezena de leões, e sair inteirinho, sem nenhum arranhão. Mas Deus usou qualquer um? Não. Deus usou um homem que estava disposto a não sair do caminho que ele sabia ser o certo. Era certo para ele orar? Sim. Mas deixar de orar ia ofender Deus?
Se ele, ou pelo menos se ele saísse da frente da janela e fosse orar num cantinho dentro da sua sala, ou então que ele jogasse uma cortina na frente da sua janela para os inimigos não verem, era o bastante. Não, nós precisamos aprender que quando começamos de um jeito, temos que terminar do mesmo jeito. Não se pode alterar nenhuma cortina, nenhum véu. A minha fé não retrocede, ela só vai adiante. Eu não volto atrás. Eu não busco subterfúgios. Não diminuo a caminhada. Aquela cortina poderia não somente, se ele põe uma cortina, se Daniel põe, poderia não somente ofuscar os olhos dos seus adversários, mas também poderia ofuscar toda a glória de Deus na sua vida, porque o projeto de Deus com Daniel era a cova. Quem poderia imaginar uma obra dessa? Quem poderia imaginar que hoje nós estaríamos dizendo, convictos, apostando a vida e aceitando o desafio, que Deus envia, que Deus se manifesta como o quarto homem e esfria a força do fogo? Quem de nós poderia dizer, poderia imaginar que um dia fosse proclamar que verdadeiramente Deus envia o seu anjo e fecha a boca dos leões? Hoje nós pregamos isso, mas isso não veio do céu não, isso veio de homens que temeram a Deus e arrancaram isso do céu. Quem me tocou? Não veio do céu, veio dela que tocou, veio dela. Mas Senhor, tu nem sabe quem te tocou. Eu não sei quem me tocou, mas eu sei que alguém arrancou de mim alguma coisa que vem do alto. Quem me tocou? Mas Senhor, a multidão te aperta. Não, eu sei que todo mundo está me tocando, mas alguém me tocou diferente. Seja diferente, seja diferente. É tão fácil ser diferente. É tão fácil ser diferente. Quer ser diferente? Fica no teu canto, buscando a face de Deus. Ora e leia a Bíblia. Você será o mais diferente de todo o universo. Quando Deus precisar de alguém, Ele vai lá no teu cantinho e dizer: levanta, meu servo, que eu quero contar contigo. Agora tem gente que quer aparecer. Brá, 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 ofende um, ofende outro, fala besteira daqui, besteira dali, anda fora da direção, anda fora do projeto de Deus, fica falando coisa, pensando que está certo, pensando que daqui a pouco, cadê fulano? Já foi tarde. Deus não precisa de paroleiros, de fofoqueiros. Deus precisa de servos que saibam se trancar no seu canto e ouvir Deus. A igreja é movida pelos que ouvem Deus, não pelos que ficam aí esbravejando com as suas próprias palavras. Deus manda um anjo? Manda. Deus esfria o fogo? Esfria. Mas foi preciso homens para deixar esta revelação. Amém, meu irmão? O que Deus pode deixar através da sua vida e da minha? Que história Deus pode escrever com as nossas vidas? Ah, mas pastor, a Bíblia já está completa. É mesmo? A Bíblia pode estar completa, mas a história do Evangelho não terminou? Já ouviu falar de Jerônimo Savonarola? Já ouviu falar dos grandes avivalistas da história do tempo da Idade Média? O nome deles não está aqui não, mas os muitos livros e as experiências que escreveram através deles, está aqui, ó, na minha mente e na de quem leu. Deus não escreve história só na Bíblia não. Hoje, meu irmão, acredite, nós somos os livros de Deus para escrever a história nessa terra. Muita gente nem despertaria para a grandeza da Bíblia se eu e você não tivesse pregado. Nós estamos aqui para Deus fazer história com as nossas vidas. Infelizmente, alguns estão escrevendo uma história meio ruim. Problema deles. Se tem sentado nesse lugar, tem ouvido a verdade, tem ouvido o que é certo. Isto eu sei. Não importa quanto tempo esse culto vai demorar. Se vai ser rápido ou longo.
Eu não vou parar o culto para pedir o teu dinheiro, porque a minha preocupação é que você ouça a verdade única que está na palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Você tem hoje, meu irmão, a história, a oportunidade da história da sua vida ser completamente mudada. Esqueça as tuas dores, apossa-te das dores de Jesus Cristo. Esqueça dos teus problemas, procura saber quais os problemas de Deus e em que Ele pode contar contigo. Esqueça de ti, encampe Cristo Jesus na tua vida. Aquele que quiser achar a sua vida vai perder, mas o que perder a sua vida por amor de mim vai achar. Há uma glória te esperando e você está remoendo migalhas que caem da mesa. Quando Jó passou pelaquela moenda, quando Jó passou pelaquela, não sei como é que eu vou chamar aquele negócio que Jó passou, aquele rolo compressor, aquela coisa horrenda que Jó passou. Jó estava, segundo alguns historiadores, 3 vezes o peso dele. De tão inchado que o seu corpo estava, Jó estava irreconhecível, a sua face era só uma bola coberta de chagas, não tinha como reconhecer Jó, saber, aquele ali é Jó, não, ele estava irreconhecível. Tinha bichos se mexendo na sua carne, Satanás tocou nele, estava coberto de chagas, mal conseguia se mover. E hoje, sabe o que nós temos a dizer? Quando estamos no sufoco? Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Mas não fomos nós que descobrimos isso não, tá? Quem descobriu isso foi Jó. São as grandes e inimagináveis obras de Deus, que usa pessoas até para passar pela tortura, pela moenda, para deixar tesouros que nós possamos enriquecer. Como disse o apóstolo Paulo, eu caminho como pobre, mas enriqueço a muitos. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, mas quando ele abria a boca, ele abria a porta do céu para multidões. E o que Jó fez? Jó está na pior. Quem olhasse para ele só podia sentir dó. E como a mulher dele disse quando olhou aquela cena, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem tu está esperando mais? A morte é mais lucro para você do que viver nessa carne aí do jeito que você está vivendo. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, como fala uma louca, assim fala você. Eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a grande lição que Deus deixou nas suas obras inimagináveis através da vida de um homem. Portanto, se tem um fantasma te perseguindo, querendo tirar os teus bens, querendo te levar à pobreza, entenda que você já tem a lição. Você vai dobrar o joelho e vai dizer, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e no final da tua história, tu terás tudo em dobro. Sabe de onde vem essa lição? Nas grandes e inimagináveis obras de Deus. Que Deus tremendo, né? Nós tivemos um homem chamado Davi, o rei Davi. Este homem, certa vez, Deus levou ele por uma moenda, por um caminho tortuoso. Não foi fácil assim chegar, Samuel, o profeta, eu vou te ungir porque o Senhor disse que tu serás rei do seu povo. Tá, aquele garotinho, rei. Imagina botar um garotinho no poder como rei. Nada, meu irmão, não é bem assim que a coisa acontece. Primeiro a soberba tem que ser espremida. A arrogância tem que cair por terra. A unção revela apenas que há um projeto, mas entre o projeto e a consumação dele, tem um deserto longo. Deus disse que você será alguma coisa? Então prepara o teu cálice de lágrimas. Enquanto você não tiver um cálice de lágrimas para apresentar no trono de Jeová, você não será nada. Sabe o que disse Davi? Em lágrimas faço nadar
a minha cama. Imagina um quarto cheio de água e uma cama boiando, só que não é água, são lágrimas. Em lágrimas faço nadar a minha cama. A coisa foi tão terrível na vida de Davi, que ele chega no Salmo 22 a falar algo que é profético sobre a vida do próprio Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Olha que extremo chega um ser humano, que ele, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ah, irmão, tu quer ser rei? Não, pastor, rei não, mas tu quer ser qualquer coisa? Primeiro Deus vai te levar pelo deserto, você vai ter que calejar os pés, pisar em pedras, passar pelos espinhos, vai ter que sofrer para poder dar valor ao sofrimento dos outros. Tem que sofrer mesmo para poder dar valor ao sofrimento dos outros. Deus não chama almofadinha para púlpito, não. Púlpito é poder, púlpito é privilégio, púlpito é exaltação, púlpito é andar no meio dos querubins e dos serafins. Deus não chama qualquer um para isso, não. Não que eu seja melhor do que você, mas é o fato. Deus não chama qualquer um para isso, não. Eu tenho cálices e taças de lágrimas para apresentar para qualquer um. Entende, meu irmão? Tem que saber valorizar os outros. Tem gente por aí que nunca soube o que é uma dificuldade, depois está atrás do púlpito. Púlpito é poder, meu irmão. Os irmãos que têm negócio, se eu passar no negócio dos irmãos, ninguém quer me cobrar nada. Tem irmãos que têm carro aí, se eu pedir o carro emprestado, eles querem me dar, pastor, está aqui o carro, está aqui a minha casa, o que o pastor precisar. Púlpito é um poder, é um privilégio. Mas quem chega atrás do púlpito tem que saber se comportar e se conduzir. Tem gente às vezes dentro da igreja que eu vejo explorando os irmãos, e o camarada não é nada, já está explorando. Aí eu converso assim com a minha esposa, tu já pensou se o fulano alcançasse um ministério pastoral? Aí minha esposa diz assim, ia ficar feia a coisa, né? Ia botar a igreja toda para servir nos pés dele. Eu não, meu irmão, não tem nada disso não. Aqui não tem exploração. O Deus que provê na tua vida, também provê na minha vida. Se eu precisar de você, eu vou sim até você. Se você precisar de mim, você vem sim até mim. Isso é cristianismo. Exploração não é cristianismo. Defraudação não é cristianismo. Usurpar o direito dos outros não é cristianismo. Então, Davi, está aí a unção, Davi, tu vai ser rei do povo do Senhor. Ah, que beleza, cadê o trono? Que trono, rapaz? Está ali o pó da terra, põe a tua cara para ver se tu vai sobreviver. Irmão, e aqui nós temos o exemplo maior, que é o Senhor Jesus. Lá na cruz, morrendo pelos hipócritas pecadores que estão diante dele. Ele morrendo por aqueles ali, eles dizem o quê? Ah, tu não é o filho de Deus? Desce dessa cruz, salva-te. Se tu descer dessa cruz, nós vamos crer em ti. Aí ele eleva os seus olhos para o alto e diz assim, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Não tem noção do que estão dizendo. Perdoa, eles estão para lá do estágio da própria insanidade e loucura. Perdoa eles, senão não resta mais nada. Jesus já tinha dito, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Os homens diante do Filho de Deus zombando, escarnecendo. Ele no Getsêmani já tinha suado gota de sangue por eles. Carregou a coroa de espinho, a cruz nas costas, teve as mãos e os pés traspassados. Toda aquela tortura e depois meia dúzia de hipócrita, tu não és o Filho de Deus? Desce daí dessa cruz, nós vamos crer em ti. Quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, nem escritura eles não conheciam. Estudavam todo sábado para quê? Porque quando Jesus diz essa frase, ele diz, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias virá salvá-lo. Jesus falou, só resta uma coisa,
Pai, perdoa eles. São tão ignorantes. Tem que perdoar, são dignos de muita pena. Nem o livro que eles têm na mão, eu estou aqui recitando e eles não sabem o que está escrito. Deus usa, irmão, uns para sofrerem, para poder fazer outros sorrir. Hoje nós sorrimos, sou crente, graças a Deus. Posso morrer pelo meu Jesus, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou feliz, não importa o amanhã, desde que Cristo Jesus seja glorificado e você trilha nessa terra sorrindo e alegre. Mas não esqueça que o teu sorriso e a tua alegria lá atrás foi regado com lágrimas e com dores. E aqui no texto que nós vimos, né? Diz, verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Enfim, meu irmão, você já conhece o texto. Eu só quero te dizer quão grandes e inimagináveis são as obras de Deus. Quando se olha para a arena, quando se olha para o Coliseu Romano e vê-se, parece que estamos vendo, aquelas crianças engolidas por leões, despedaçadas por tigres. Nossos irmãos lá no meio da arena cantando hinos de louvor a Deus, enquanto um por um iam sendo devorados pelos leões. Quem poderia dizer que ali estava uma grande obra? Será que eles mesmos naquele momento, muitos não poderiam talvez ter dito assim, mas Deus, eu não te negarei de forma alguma, mas é assim que eu vou acabar devorado por um animal? Se eles não tivessem sido devorados por um animal, hoje nós não cantaríamos certos hinos poderosos que cantamos. Se eles não tivessem sido devorados pelos leões e pelos tigres, e esquartejados pela espada dos soldados romanos, nós não teríamos hoje os milhares de livros que temos espalhados no mundo todo, edificando e libertando mentes. Alguém tem que gemer e chorar, irmão. Alguém tem que sofrer por esta obra. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Tem que morrer pela obra. O que seria de nós hoje se não tivéssemos os exemplos dos nossos irmãos vivos em nós? Você gosta de cantar? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. O que seria de nós hoje sem eles? Nós não vivemos nenhuma novidade, nós vivemos a história que eles já escreveram. Deus escreveu no passado uma história sangrenta para que hoje eu possa conseguir enxergar o caminho que leva à glória do Pai. Precisamos deles. História viva,
história que o Espírito Santo está sobre ela implacavelmente. Então, meu irmão, alguns dos nossos irmãos eram pegos, eles pegavam uns panos, impregnava de piche, colocava os nossos irmãos deitados, enrolava eles e amarrava no meio daquele piche, aí pendurava eles em mastros no jardim de Nero, e aí incendiava, tacava fogo. Nossos irmãos serviram de luzeiros para os jardins de Nero. Mas, o que isso tudo diz para nós hoje? São obras que ninguém jamais poderia imaginar. E estas obras que ninguém jamais poderia imaginar, só nos permite olhar para o céu e dizer, verdadeiramente, a Deus. Verdadeiramente a Deus. E a gente, quando desconfia de que há um Deus, a gente diz assim, deixa eu entrar no meu cantinho aqui para resolver esse problema. Dobrar os joelhos, botar a cara no pó e dizer, se há um Deus nos céus, manifesta-te a mim para que eu não tenha mais dúvida. Quando você levanta, você só tem uma coisa a declarar, verdadeiramente, Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão, grandes e inimagináveis obras que Deus fez com estes homens, que serviram a Deus, foram cerrados no meio, como Isaías, foram mortos em cima do altar de Deus. Ah, tu está pregando Deus desse altar aqui, então é aqui que tu vai morrer. Mataram esses homens, mas vem Jesus e menciona eles. Só que a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Jesus falou assim, vocês não ouviram dizer que Deus não é Deus de mortos? Deus é Deus de vivos. Então se ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, entendam, eles vivem. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar? Vocês também viverão. Eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei, virei de novo para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas alguém diz assim, Senhor, não sabemos. Para onde tu vais? Qual é o caminho? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, meu irmão, você entrou numa fornalha? Ou numa cova de leão? Já virou luzeiro do jardim de Nero? Já foi crucificado de cabeça para baixo? Foi devorado por um leão? Nada disso aconteceu contigo ainda? Ah, então já sei por quê. É porque a tua história ainda não foi escrita. Começa a escrever hoje, irmão. Começa a escrever a tua história hoje. Se revoluciona contra ti mesmo. Uma vez eu estava num emprego, onde sobrava um tempinho, e eu fui na Sociedade Bíblica do Brasil e comprei um Novo Testamento para ler durante o expediente. Eu ficava assim, sem fazer nada, não tinha o que fazer. Era uma questão do sistema trabalhista mesmo. E um dia eu estava lendo, eu comecei a ler várias vezes aquele Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Comecei a ler aquilo de uma maneira, eu lia e voltava, e um dia eu estou lendo. Quando eu estou lendo, veio uma ira santa sobre mim. Eu falei, não é possível que esses homens tenham tido tanta fé e eu seja um inútil. Eu não aceito mais isso na minha vida. Deus, eu quero ser um homem de fé. Naquele instante, é como se o Espírito Santo me desse uma chance para mim decidir se eu realmente ia querer ser um homem de fé. Quando eu falei, eu quero ser um homem de fé, se abriu assim na minha frente, Daniel entrando na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego entrando na fornalha, e aquilo sumiu, e eu falei assim, eu senti como se o Espírito Santo
estivesse esperando a minha resposta: você quer mesmo ser um homem de fé? Eu peguei aquele livro, eu bati com uma ira e com uma força, com uma vontade, com temor e com tudo que tu imaginar. Fachei aquele livro e disse assim: eu quero ser um homem de fé, e bati na mesa. Os meus colegas de trabalho ficaram assustados olhando para mim. Falei: eu quero ser um homem de fé. Irmão, daquela semana para frente, eu entrei num vale sombrio, mas como você pode ver hoje, eu passei por ele. Todos os outros vales que vieram, eu já trago a experiência do primeiro. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, irmão, não é para você fugir da fornalha, é para você entrar nela. Não é para fugir de leão, é para encarar leão. Não é para você fugir dos ursos, é para encarar o urso. Porque se Deus quiser te dar a força de Sansão e você pegar o leão e acabar com ele, você vai acabar. Se Deus quiser mandar o anjo fechar a boca do leão, ele vai enviar. Se Deus quiser que você caia na arena comido pelos leões, para depois nós podermos cantar louvores a Deus em memória sua, pela sua fé, ousadia e coragem, assim será. Mas quer seja no céu ou na terra, será feita a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, esses homens fizeram as suas histórias e Deus, através deles, realizou obras que eu costumo chamar de inimagináveis. Hoje nós temos milhares de livros por causa da vida deles. Nós temos milhares de hinos por causa da vida deles, e vocês não têm ideia, olha o que está no ar, você não tem ideia do que nós, geração Jesus Cristo, ainda viremos a compor. Nós lançaremos hinos nessa sociedade, hinos que vão transtornar o mundo. Nós vamos reunir tanto sangue em um hino só, que está arriscado o CD pingar, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós temos exemplos. O Espírito Santo tem nos trazido à memória aquilo que nos dá fé, vida e esperança. Nós receberemos canções de Deus que vão impactar o mundo. Nós vamos atrair a atenção do mundo inteiro para um único ponto, chamado Geração Jesus Cristo, Voz da Restauração. O que Deus tem colocado, as espadas que Deus tem colocado em nosso meio, são espadas poderosíssimas. Aquele primeiro CD que está rodando por aí, Brasil e mundo afora, já está fazendo o seu papel, meu irmão. Já tem gente irada e já tem gente feliz. É o papel do CD. Levar a felicidade para alguns e provocar a ira ardente de outros que vão se explodir por não suportarem a verdade contida naquele CD. Então, todas essas grandes obras que Deus realizou, elas incluíram angústias de homens, lágrimas, aflições. Nós temos aí no nosso centro bíblico livros de pessoas que padeceram terrivelmente na cortina de ferro na União Soviética, durante o nazismo, no domínio de Karl Marx, o satanista do comunismo. Nós temos tudo isso aí. Isso que as pessoas leem e dizem: caramba, que livro tremendo. Aí larga o livro e vai para o canto orar. Outros: que livro tremendo. Larga o livro e vai para o canto estudar a Bíblia, começam a se edificar. Aí assim que passa por um irmão: eu li um livro, você precisa ler, é assim, leia esse livro é maravilhoso, despertou a minha fé, me edificou. Sabe por que isso, irmão? É porque alguém foi usado por Deus para, mesmo em meio a prantos, lágrimas, suor e dor, ainda assim Deus pôde olhar e glorificar o seu nome, não só no momento, mas por toda a eternidade. Então, irmão, acredite, se você está de pé, está vivo, significa que Deus precisa começar, ou Deus já começou e precisa concluir. Há uma história com a sua vida para ficar de exemplo para todas as outras gerações.
Deus tem uma história com a sua vida, e esta história, o projeto é que ela fique de exemplo para todas as gerações. Deus já nos tem mostrado que no milênio, né? Depois desse século 21, o milênio, durante o milênio, pessoas ainda estarão ouvindo as nossas mensagens da geração Jesus Cristo na internet. E eu vou te acrescentar mais uma coisa: estarão ouvindo também as músicas que nós vamos deixar sobre essa terra. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.